Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para sua faculdade, 40 horas. E é um grande diferencial para ter o seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo e que tem todo o conteúdo dos slides. E está incrível! Bora para a aula então, pessoal! Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Ana. Para recapitular, lá na nossa primeira aula, primeiro de tudo, a gente entendeu qual que é a diferença do nadar como um esporte, com técnica, com treinamento, com medalha, resultado. E o que é o nadar? Por nadar, me deslocar na água, vou brincar, não preciso ter compromisso com técnica. Lembrando que as duas formas são super válidas. Não existe certo, errado, esse é melhor, esse é pior. Tudo depende, certo? Depois que a gente entendeu essa diferença, a gente aprendeu como foi essa relação do homem com o meio líquido. Como é que quando o homem começa a nadar, propriamente dito. Então, tudo de uma maneira muito intuitiva, muito ligada à sobrevivência, muito ligada ao aspecto militar. E aí a gente foi avançando. Na aula 2, a gente aprendeu que a gente pode caracterizar os nados com base nos movimentos, se eles são alternados e simultâneos. Aprendemos a posição do corpo, a abraçada, a pernada, a respiração e a saída. Na prática, pessoal, avaliação física sempre. Coloca lá todas as variáveis fisiológicas que você julgar importante. Peso, altura, capacidade respiratória, força, composição corporal. Não precisa ser caro, você não precisa de equipamentos de ponta. O que vale aqui é o seu conhecimento. Anamnese pessoal completa, não tenha medo de perguntar. É melhor você se munir de informação do que ter surpresa desagradável lá para frente. Levar sempre em conta o grau de dificuldade do que você vai ensinar. Bom senso sempre. A gente inicia do mais fácil para o mais difícil. A faixa etária dos alunos e o grau de treinamento. É uma turma iniciante? É uma turma de atleta? É uma turma que compete, não compete, são crianças. Então, tudo isso, quando a gente monta uma sequência pedagógica do que vai ser ensinado, a gente deve levar em conta. Primeiro passo, pessoal, adaptação ao meio líquido. Sempre muito gradual, sempre muito respeitoso. A virada simples, pessoal, ela é executada nos nados simultâneos. É basicamente um giro simples dentro da água, que quando você toca a parede, você deve fazê-lo com as duas mãos, ou você está sob o risco de ser desclassificado, conforme a regra. A virada olímpica ela acaba sendo mais complexa e ela é executada nos nados alternados, que na regra, diferente da virada simples que a gente viu nos nados simultâneos, aqui você não precisa bater na parede com as duas mãos. Basta você encostar uma parte qualquer do seu corpo que você está dentro da regra. Pessoal, quando a gente fala de dar aula de natação, é muito legal, é uma experiência muito positiva e muito gratificante. Especialmente quando você vê que era um aluno que não nadava nada, ou uma criança que tinha medo, por exemplo, e aí tá lá curtindo a aula, tá ali mergulhando, tá nadando, é muito bom. Só que, quando a gente trabalha com piscina, digo, meio líquido no geral, a gente tem que tomar muito cuidado. Com o quê? Com o aspecto da segurança. Então, vamos aos cuidados e precauções. Informe sempre a respeito dos trajes e acessórios a serem utilizados. Ai, Ana, que óbvio, né? Maiô, sunga. Pessoal, pode ser óbvio, sei lá, para a turma da educação física, para quem já faz aula, para quem é atleta, para quem é professor. Só que às vezes a gente está falando, por exemplo, de uma mãe, de um pai que nunca tiveram aula de natação, aí vai levar lá o filho. Aí bota o maiô
sei lá, uma roupa que não tem nada a ver, bota brinco, bota uma touca também que não é legal, um óculos gigante cheio de cacareco. Então, aprendam isso para a vida. Não existe coisa óbvia. O que é óbvio para você pode não ser óbvio para mim. Então, por mais bobo que soe, sempre esclareça, sempre reforce as informações. Deixe claro que não é recomendada a utilização de acessórios. Olha o que eu falei, ai Ana, mas isso é óbvio. Mas o pai, a mãe, ou a pessoa que nunca teve numa piscina para uma aula de natação pode não saber. Aí chega a moça com brincão, ou criança de brinco, com corrente. Pessoal, isso tudo abre um precedente enorme para acidente dentro da água. Além de acidente, ainda tem o risco de perder. Imagina a pessoa tá com um pingente de ouro e ela perde na piscina. Então, recomendação também é que não sejam ofertadas grandes refeições perto do horário de nadar. Então, sempre informa isso para o seu aluno. Por quê? O exercício físico concomitante ao processo digestivo, o fluxo sanguíneo, ele é prioritariamente redistribuído para os músculos, porque tem vasoconstrição. E aí nosso sistema nervoso simpático fala para os outros, gente, façam vasoconstrição. E aí eu tenho uma diminuição do aporte sanguíneo para o meu sistema digestivo, que está lá entupido de comida para digerir. Então as chances da pessoa vomitar são altas. E aí, se a gente profissional tem que dar essas orientações para o aluno, vem de maiô, vem de sunga, óculos, só aquele de natação, sem aqueles que parecem uma máscara de carnaval. Não vem com joia, bijuteria, penduricalho, porque machuca, porque perde. Se a gente dá esse respaldo de segurança, a academia que a gente tá tem que zelar por nós também. A academia tem que zelar pela segurança do aluno, a academia tem que também zelar pela segurança do professor. Ou seja, todo e qualquer um que circule naquele ambiente. Então, uma piscina limpa, com a temperatura adequada, preferencialmente com piso antiderrapante em volta, barra de acessibilidade para alunos com dificuldade de locomoção ou restrição de movimento. O espaço tem que ser pensado para todos. A segurança deve ser priorizada para todos. Antes de entrar na piscina, pessoal, quem dá aula para criança ou vai dar aula para criança de natação, as crianças elas ficam ensandecidas, elas querem entrar na água de qualquer jeito. Basta fazer um exercício e voltar no tempo. Lembra você quando era criança, ansiedade de entrar na água, de pular na piscina. A criança não mudou com o tempo. A criança ainda fica eufórica, fica ansiosa. Mas a gente tem que acalmar os ânimos, acalmar os corações todos. Por quê? Nessa hora a gente tem que fazer o papel do adulto chato. E tem que passar essas orientações. Não importa o quão empolgada esteja a sua turma. Por quê? Isso é segurança aquática. Então, antes de entrar na piscina, deixa claro até onde dá pé. Deixa claro, explica o que é a profundidade. E mais do que explicar, criança é muito visual. Entra na água, fala, ó, aqui dá pé para mim, mas não vai dar pé para você. Ou se não, vai com a criança junto, ó, mostra aqui, claro, né, segurando, aparando a criança, ó, aqui dá pé, aqui não dá pé. O exemplo, a prática é a melhor lição que a gente tem a dar para os nossos alunos. No momento de entrada e saída do ambiente da piscina, esteja atento a possíveis quedas ou escorregões. Pessoal, de novo, tem que fazer o papel do adulto que pega no pé, mas é muito necessário. Oriente que apenas caminhe. Porque às vezes naquele vucu-vucu, naquele desespero de entrar na água, a criança vem correndo.
Só que às vezes o piso não é antiderrapante, às vezes tromba com alguém, às vezes escorrega, às vezes cai na piscina de adulto. Aí pronto, o acidente está feito. Então, reforce 1000 vezes se necessário. Apenas caminhe, apenas caminhe. Bom, e quais materiais eu devo investir? Quais materiais minha academia deve dispor? Materiais lúdicos e apropriados para colocar na água. Então, material de EVA, emborrachado, plástico. Não adianta você ter um material super legal, isso é de papel. Hora que entrar na piscina, já era. Cores chamativas e contrastantes que facilitem a sua identificação dentro da água. Então, brinquedo colorido, chamativo, que a criança vai querer brincar, que a criança, quando mergulhar, vai achar. Esses materiais, pessoal, não devem apresentar pecinhas pequenas ou ser muito frágil, muito delicado, porque vai quebrar. E aí, qual que é o problema de eu ter um material de pecinha pequena ou um material que quebra e cai lá um pedacinho no chão da piscina? Primeiro, há risco de acidente. Depois, você vai ter um risco enorme de desinteresse. Caiu lá uma pecinha de sei lá o que no chão da piscina. Cara, acabou sua aula. Todas as crianças vão ficar malucas atrás da tal pecinha. E aí a sua aula que você tinha programado, pensado, organizado, já era. Desconcentração. Não consegue mais focar em outra atividade se não recuperar o material perdido. A criança pode ter o sentimento de frustração ou vergonha, ela fica mal porque quebrou, porque perdeu. E também, como eu falei para vocês, o risco de acidente. Se perde uma pecinha ali muito pequena, quem já pisou num Lego sabe o que eu estou falando. Aí imagina uma pecinha dessas lá no fundo da piscina, você não vê ou um aluno não vê. Certamente vai machucar, vai causar uma situação bem ruim. Ana, o pior aconteceu. Meu aluno se afogou. O que eu faço da minha vida agora? Pessoal, primeiro vamos entender do que se trata o afogamento. O afogamento, ele ocorre mediante a aspiração de líquido em razão de submersão. Então, fiquei com o rosto dentro da água, aspirei líquido, me afoguei. Como consequência, tenho privação de oxigênio. E se eu tenho privação de oxigênio, eu tenho dano aos meus tecidos e esse dano pode evoluir para um agravamento que é a parada cardiorrespiratória. E aí, pessoal, o que acontece? A água ela entra nos pulmões e as minhas pregas vocais elas sofrem um espasmo, resultando no bloqueio do processo respiratório. O afogamento, a gente sempre fala, acontece com o outro, mas nunca vai acontecer comigo. Tomara, faço votos, mas fiquem sabendo que é uma das causas de morte mais comuns. E quando uma pessoa se afoga, não é tão rápido quanto a gente imagina. Por quê? O afogamento, ele se complica ao longo de 6 estágios, sendo o último o óbito. Quais são as causas? Por que alguém se afoga? Não é meio óbvio como nada, como sai da piscina? Pessoal, como eu já falei para vocês, nada nessa vida é óbvio. Então vamos lá, quais são as principais causas? Então, acometimentos secundários. Lembra quando eu falei lá no comecinho da importância da anamnese, de saber se aquele aluno tem alguma patologia, tem alguma doença? Aqui é importante a importância. Eu posso ter um afogamento por acometimento secundário. A pessoa tem ali uma crise de epilepsia, uma convulsão dentro da água. Intercorrência de doenças cardiopulmonares, um infarto, por exemplo. E traumas, que são muito frequentes. Então, por isso que a gente faz, que eu brinco, né, que é o adulto chato, de falar, de empurrar, de correr, de pular de cabeça, de mergulhar sem saber mergulhar, mergulhar em lugar desconhecido. Por quê? Traumas são muito frequentes e muito associados a afogamentos.
Como eu sei que uma pessoa está afogada? É só engolir água que eu sei que ela afogou? Pessoal, existem sintomas, características clínicas que me dão pistas para saber se aquela pessoa está ou não numa situação de afogamento. Então, primeiramente, a pessoa cessa a respiração. Se a pessoa cessa a respiração, vai cessar também os movimentos respiratórios. Você não vê o peito subindo e descendo, por exemplo. Inconsciência, a pessoa está desacordada. A pessoa está imóvel. E muito característico, a pessoa apresenta cianose. Lembra lá que eu falei que o bloqueio das vias aéreas, o bloqueio do processo respiratório, tem privação de oxigênio e lesão aos tecidos? Nas extremidades, a gente vai observar a coloração arroxeada, azulada, que é muito característico da cianose, como a gente está vendo aí nas imagens. Então, o rosto, a ponta dos dedos, a boca, né, os lábios, eles ficam com essa coloração diferente. E aí? Vi que tem uma pessoa afogada na piscina, o que eu faço? Pessoal, chama o socorro. Então, imediatamente, pega o celular, grita para alguém, chama a ambulância para prestar o atendimento. Até lá, o que eu faço? Fico rezando, esperando um milagre? Não. Você, como um bom profissional, você deve iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, que é popularmente conhecida pela sigla RCP. Então, ligou para o resgate, enquanto está esperando o resgate, já inicia essa manobra de ressuscitação. Como é que acontece? Qual que é a conduta? Coloque a vítima em local plano, em decúbito dorsal, ou seja, eu tiro ela da água e coloco ela deitada de barriga para cima, tomando sempre muito cuidado e avaliando sempre risco de lesão cervical. Imagina só que é uma pessoa que mergulhou de uma pedra, bateu a cabeça. O ideal é não mexer, é sempre tomar muito cuidado com essa região. Ajoelhe-se próximo ao rosto da pessoa. Verifique se ela tem obstrução nas vias aéreas. Às vezes pode acontecer, mediante a trauma, especialmente a causas traumáticas. Ou às vezes pessoa com mais idade, quebra dente, ou a pessoa usa prótese, né, que o pessoal conhece como dentadura. E aí aquilo ali começa a obstruir a via aérea. Então, observa se tem algo restringindo esse fluxo respiratório e já tira para livrar e dar espaço para você restabelecer o ar mediante a RCP. Posicione uma de suas mãos na testa da vítima, que nem está aí na foto, e outra no seu queixo, inclinando a cabeça da pessoa para trás para te facilitar na hora de realizar o procedimento. Tampe as narinas da pessoa. Por quê? A gente vai ver que você vai ter que insuflar, você vai ter que soprar ar para dentro da boca da pessoa. Vocês concordam que se eu soprar ar na boca da pessoa e o nariz estiver destampado, o ar vai todo embora pelo nariz da pessoa? Então, tomba a testa da pessoa para trás, deixa ali a boca de fácil acesso e tampona as narinas dessa pessoa. E aí vem um ponto muito importante. É muito comum quando a gente vê filme, principalmente de romance, né? A pessoa tá lá afogada, mais para lá do que para cá. Aí chega o mocinho, chega a mocinha, tira a pessoa da água e começa a fazer RCP. Aí vai e bota a bocona bem na boca da pessoa. Aí eles se beijam e ficam todos felizes para sempre. Pessoal, nem sempre a vida imita a arte. E aí, em alguns guidelines, algumas preconizações, a gente encontra uma medida de segurança que é bastante importante e é bom a gente pensar nela. Ao invés de você colocar a sua bocona na boca da pessoa, faz um canudinho com a sua própria mão. Faz ali uma conchinha e assopra. Por quê? Não estou nem falando do risco de doença infecto-contagiosa, que existe. Mas pode ser que quando a pessoa engoliu lá um monte de água, a depender do que ela tem no estômago, pode ser que aquilo volte. E aí, se você tá com a sua bocona lá, pode ser que a pessoa vomite em você. Então, vamos evitar essas situações. Encontrou uma pessoa nessa situação?
tira ela da água, cuidado com a cervical, tomba ali a testa para trás, você sempre ajoelhado ali do ladinho, tampa a narina, faz o canudinho e assopra. Expire na boca da vítima, forçando o ar para dentro do pulmão dela. E aí, pessoal, é importante destacar, o ritmo deve ser lento e contínuo. 2 motivos. Se você vai lá muito esbaforido, com muita sede ao pote, você vai acabar ficando sem ar. E se você tá sem ar e uma pessoa tá afogada, nós vamos ter 2 problemas. Você não vai conseguir ajudar a pessoa. E outra, o que acontece? Quando eu tô ali muito afoito, muito assoprando loucamente, como se não houvesse o amanhã, a chance... Olha aí a imagem. O esôfago e a traqueia. Até certo ponto é um canudinho só. Se eu assopro ali de qualquer jeito, a chance de eu estar mandando o ar para a barriga da pessoa, para a região abdominal, é muito grande. E se eu mandar o ar para o abdômen, é óbvio que minha RCP não vai valer de nada. Quando não estiver ofertando ar à vítima, não fica, eu sei que dá o desespero de você querer sentir a pessoa respirar de novo, mas não fica lá com o seu rosto colado no dela. Dá espaço para que aquela pessoa consiga restabelecer o processo respiratório. E aí, oferte ciclos de expirações, que a gente já viu, com massagem cardíaca. E aí, como que acontece essa massagem? Utilizando os dedos indicador e médio, localize onde está o apêndice xifoide. Olha aí na imagem. Ele fica bem aí na região do processo xifoide. E aí, conta, localizou esse ponto, conta 2 dedos para cima e é aí que você vai fazer a massagem cardíaca. Olha a imagem. Coloque uma mão sobre o dorso da outra e com os dedos entrelaçados em flexão dorsal, do jeitinho que está na foto, e com os punhos em extensão palmar. Então, uma palma da mão colada na outra, os dedos faz aqui uma travinha e aí você vai fazer a extensão palmar. Bom, já sei a posição da mão, já sei como é que eu vou ofertar o ar para o pulmão da pessoa, mas e aí, meus cotovelos? Vamos lá. Com os cotovelos em um ângulo reto, 90 graus, debruçados sobre a vítima e usando o seu próprio peso corporal, faça pressão sobre aquela região lá do processo xifoide que a gente localizou no começo. Importante, os braços eles devem estar em 90 graus. Por quê? Senão você começa a flexionar. E o ideal é que você não flexione seus cotovelos, e sim que você faça a compressão na região cardíaca usando o seu próprio peso sem realizar esse movimento. Na compressão, você deve fazer uma depressão, ou seja, tem que dar uma afundadinha naquela região de 3 a 5 centímetros se eu estiver falando de um indivíduo adulto. Em criança, o processo é o mesmo, só que vejam só, 2 pontos importantes. Primeiro, na criança, a região a ser ofertada a massagem é a mesma, a compressão, o ciclo da expiração. O que vai mudar? Ao invés de você colocar lá uma mão na frente da outra, você vai fazer o movimento com uma mão só. Porque é natural que a necessidade e o corpo, né, a composição de uma criança seja um e a de um adulto seja outro. E aí aqui a gente cai no segundo ponto. Por que é tão importante você fazer o movimento certo, na região correta, na intensidade correta? Porque senão você pode quebrar o costela, você pode machucar a pessoa. E a pessoa já está numa situação ruim o bastante. Não vamos machucar mais ainda. Fez a depressão na região do processo xifoide, de 3 a 5 centímetros. Você vai deixar, quando você parar a massagem, que é cíclica, você vai deixar a sua mão próxima, sua mão em cima, não apertando,
mas só para sentir quando aquele tecido retornou, quando aquela região retornou, se restabeleceu, que não tá mais aquela depressão. O tempo de compressão e descompressão, eles devem ser iguais. A velocidade de compressão é de 100 movimentos por minuto e é a mesma para crianças. Lembrando que a criança a gente vai realizar RCP com uma única mão. E aí a gente fez lá as compressões, ofertou ar, beleza, a pessoa se restabeleceu. Eu fiz minha RCP com sucesso. E aí, mantenha a pessoa deitada. Não deixa a pessoa levantar. Lembra, o RCP é uma técnica de suporte à vida, ou seja, até o socorro especializado chegar. Ai, mas Ana, a pessoa falou que tá se sentindo ótima, tá bem, que ela vai pegar o carro e vai para casa. Pessoal, aqueles tecidos todos que ficaram privados de oxigênio, eles estão muito suscetíveis, especialmente o sistema cardiorrespiratório, que fica suscetível a uma nova parada cardíaca. Então, deixa a pessoa deitada, repousando, aguardando o socorro chegar. Pessoal, esse foi nosso conteúdo, eu espero que vocês tenham aproveitado e eu espero vocês em uma próxima.